Aleluias. Minha fé será recomeçada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Aleluias. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu vou esperar uns minutos para as irmãs e os irmãos entrarem aí. Paz do Senhor, Edivânia. Seja muito bem-vinda. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã. Paz do Senhor, Clau. Paz do Senhor, Fran. Começada. Jamais, Deus não falha nunca. Jamais. Eu vivo pela fé. Então, Deus proverá. Deus proverá. Paz do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor. Boa noite. Deus proverá nessa live. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, Raniele. Vamos esperar um pouquinho, né, Fran? Amém. Graciele Nogueira. Paz do Senhor. Jane, a bonequinha da IBM. Paz do Senhor, Jenny. Aleluias. Tenho certeza que essa live vai ser bênção. Nossa primeira live sobre o perdão foi com a Jaque, né? Foi uma bênção. O som tá legal aí, gente? O louvor tá muito alto. Vamos me falando aí. Paz do Senhor, graça. Paz do Senhor, prima. Ah, é prima? Ô, Glória! Família. Minha prima essa daí, ó. Aleluias. O som tá legal aí, gente? Acho que tá, né? Tá. A gente não vai se estender, não, porque quem não estiver aqui, Deus separou esse momento para nós e para aqueles também que o Senhor escolheu. E eu tenho certeza que quem não está aqui agora, com certeza Deus também vai falar o coração, né? Muitas pessoas estão precisando aí de liberar ou de se perdoar, né? E tenho certeza que Deus falará, porque nós oramos, nós entregamos. E há uns minutos atrás eu estava orando e dizendo: Pai, essa live é tua. Os meus lábios e os lábios da irmã Fran é teu. Que nós não venhamos falar aquilo que nós queremos, mas assim, sim o que o teu Espírito Santo quer falar. Porque muitas vezes, né, Fran, o Senhor ministra para nós. Eu já vi lives aqui, a irmã falando, e eu falo: Jesus, é comigo, eis-me aqui. E eu glorifico o Senhor, porque nós temos que ter um coração aberto, porque nós precisamos ser ensinadas todos os dias, né? Paz do Senhor, Rose. Paz do Senhor, vida, fé, esperança. Ô, glória! Vida, fé e esperança. Aleluia. Paz do Senhor, viu? Então, muitas vezes, as ministrações são para nós mesmos. Eu glorifico o Senhor porque eu tenho crescido, eu tenho amadurecido com essas lives. Pode ter certeza. E eu queria começar, Fran, falando rapidinho de algo que eu coloquei, que eu achei bem interessante, sobre Davi, né? O rei Davi. Davi, ele era... Eu coloquei algumas coisas aqui. Ele era pastor, ele era rei, ele era guerreiro, ele era poeta e ele era músico.
Ó quantas qualidades que o rei Davi tinha. Mas, para quem não conhece a história do rei Davi, ele também era falho como nós. Ele cometeu erros que a Bíblia fala, pecados grandiosos aos nossos olhos, né? Porque para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. Então, aos nossos olhos, ele cometeu pecados que eu acho que hoje em dia a gente falaria misericórdia. Mas uma coisa que me chama a atenção, que a palavra do Senhor fala que com tudo que Davi pecou, ele tinha todas essas qualidades. Ele tinha um chamado na vida dele, porém ele errou, ele pecou. Mas a Bíblia nos relata que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você já imaginou, Fran? Deus olhar assim, deixar na Bíblia, Fran errou, Fran pecou, mas Fran foi escolhida e ela é segundo o meu coração. Isso é muito tremendo, gente. Deus falar isso, é muito grandioso isso. E aqui fala que Davi, ele tinha um coração voltado para Deus, né? Por que eu estou falando isso? Tudo isso. Porque às vezes nós erramos, nós pecamos, porque nós somos falhos. Nós temos que vigiar todos os dias, pedindo ao Senhor que venha santificar o nome dele na nossa vida. Só que às vezes nós pecamos em pensamento, em ações, em olhares, né? E se nosso coração estiver voltado para Deus, o Espírito Santo gera em nós um verdadeiro arrependimento, que naquele momento o Espírito Santo fala, filha, não faça isso. Há aquele remorso dentro de nós. E aqui também fala que o que eu mais queria falar com vocês aqui, que ele reconheceu o erro dele, ele reconheceu. E além de ele reconheceu, ele se arrependeu e ele não dava desculpas. E o mais interessante que eu quero chegar, ele se alegrava, se alegrou com o perdão de Deus. E muitas vezes a gente não consegue se perdoar. Deus já te perdoou. Deus já me perdoou. Só que nós não conseguimos romper isso. Eu até fiz um videozinho rápido lá no Instagram e lá no grupo de WhatsApp. Você já se perdoou? Porque muitas vezes, Fran, às vezes nós perdoamos todas as pessoas que Deus já colocou no nosso coração, ou vai lá, pede perdão, aquilo que você falou, aquilo que você não deveria ter falado naquele momento. Aí a gente vai, pede perdão, Senhor, me mostra. Só que falta alguma coisa. Falta o arrependimento e falta também o verdadeiro perdão a nós mesmos, que a gente não consegue se perdoar. A gente perdoa todo mundo, mas não consegue. A gente sempre fica lembrando daquilo, se condenando, achando que a gente não é capaz, achando que a gente não... Aleluias, eu tô me arrepiando. Deus está falando com alguém aqui, algumas pessoas que não se arrependeram, mas não conseguem se perdoar. Porque fica lembrando, mas eu fiz isso. Não, Deus não vai me perdoar. Aí acha indigna de louvar a Deus, acha indigna de exaltar o nome do Senhor, acha indigna de estar até numa própria igreja, adorando ao Senhor. Acha indigna, às vezes, o pastor, algum líder fala assim, irmã, você vai fazer isso, vamos cantar no coral, vamos fazer isso. A pessoa já faz assim, não posso, porque eu fiz aquilo, não se perdoou. Aí você não rompe isso na tua vida. Então você precisa romper isso, você precisa se perdoar. Deus está falando aqui que você precisa se perdoar, porque Deus tem planos lindos. Faça como Davi, sabe? Não dê desculpas para o seu pecado, mas se arrependa e aceite, se alegre com o perdão do Senhor. Se Deus te perdoou, perdão, ninguém pode te condenar. Lógico, o inimigo ele fica ali, lançando setas na sua mente, dizendo que você é condenada. Mas a Bíblia fala que não há mais condenação. Então você precisa se perdoar. E para fechar aí, para te dar a palavra, a história de Davi traz algumas lições para a gente. Eu vou ler aqui. Primeiro passo.
para receber o perdão de Deus é reconhecer honestamente o nosso erro. Você precisa ser honesto com você mesmo. Reconhecer, ser honesto com você mesmo. Eu errei, eu não devia ter feito aquilo, então seja honesto com você. Segundo, não importa a gravidade do seu pecado. Se você se arrepender de verdade, Deus já te perdoou. Terceiro, o arrependimento genuíno traz mudança de vida. Quando realmente você se arrependeu, teve um arrependimento genuíno, as suas atitudes, o seu pensamento, o seu olhar, tudo muda em você. Há uma mudança nítida que até as pessoas percebem. Fala assim, nossa, a irmã Esther não faz mais aquilo. Nossa, a irmã Esther tá diferente, ela não fala mais dessa forma. Então, há uma mudança. É necessário ter uma mudança. Quarto e último, se perdoado por Deus, ser perdoado por Deus não significa que nós não vamos sofrer consequências do nosso pecado. Elas podem ser até difíceis. Eu sei porque eu já errei, já me arrependi, já fui perdoado, me perdoei. E não foi fácil passar pelo processo, mas é necessário para que nosso caráter seja forjado, para que haja mudança mesmo. Dói, irmãos, dói. Mas é necessário. Amém? Uma vez eu fiz tudo isso que eu tô falando. Saí perdoando todo mundo que eu achei que algum dia eu falei meio atravessado, que eu não deveria ter falado, deixei de conversar. E porque eu pedi isso para Deus, sabe, Fran? Senhor, me mostra onde que tem alguma coisa errada, não tô rompendo, não tá indo, as coisas travando, sabe, Fran? E Deus começou a ministrar no meu coração, se perdoe. Aí eu fiquei assim, me perdoar? Me perdoar de quê? Eu já pedi perdão, eu fiquei assim, sabe? Aí teve um dia que eu entrei no meu quarto, no lugar secreto, fechei a porta do meu quarto, e eu falei, é hoje. Eu abri meu coração, Fran. Eu abri meu coração, isso foi há quase 4 anos atrás. Eu abri meu coração e falei, Senhor, eu quero que o Senhor entre agora dentro do meu coração e me perdoar em quê? Me mostra. E eu, naquele momento, eu recebi uma ligação. Não sei se foi ligação ou áudio de uma grande amiga hoje que é minha intercessora, minha amiga do coração, Amanda, lá de Bauru. Ela estava orando, se sentiu incomodada e ela começou a ministrar sobre a minha vida. Ela já pegou assim o telefone e já começou a orar. Olha só o que Deus fez. E foi uma oração assim tão, sabe? Ela começou a orar, eu senti algo dentro do meu coração rasgando. Irmãos, você não tem noção porque eu estava com o coração rendido, com o coração aberto. Eu comecei a gritar. Eu não nem perguntei para os vizinhos, mas eu gritei tanto, aquele grito de... gritei mesmo, eu gritei chorando. Como se fosse uma libertação. Fran, foi algo tão tremendo que eu chego e me arrepio, não por emoção, mas assim, eu sinto o Espírito Santo como eu sentia naquele dia, foi tremendo. Porque eu quis me perdoar. E Deus usou uma pessoa lá de São Paulo para me ligar naquele momento, ela nem sabia, e começou a orar comigo. Se perdoe. Foi tremendo. Mas mesmo que Deus não use ninguém para falar contigo, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com Deus, porque Ele vai trazer essa libertação. Eu precisava de me libertar de mim mesma. Irmãos, o testemunho que eu quero dar hoje, a partir daquele dia, eu falo isso com precisão. Eu rompi muitas coisas que estavam amarradas, estavam, sabe, financeiras, emocionais. Minha vida financeira, uma hora eu vou falar. Deus começou a abrir portas de uma tal maneira tremenda. E eu só tenho que glorificar ao Senhor, porque eu me perdoo. Então, muitas pessoas você pode estar se identificando nesse momento. Que às vezes você não é perdoar ninguém, você tem que se perdoar. Perdoar a si mesmo. Deixar esse fardo. Porque Deus já jogou no mais profundo do abismo. Amém?
Falei um pouquinho, né, demais, mas era necessário, viu, Fran? Isso ardia no meu coração desde cedo. E eu falei, pai, vai ficar um pouquinho, né? A irmã Flávia vai brigar comigo, que eu sei que o Senhor também tem uma palavra poderosa para falar através da vida dela. Mas era necessário porque eu tenho certeza, e Deus falou tremendamente que pessoas estariam nessa live ou vai assistir esse vídeo, essa live depois e vai se identificar com o que eu passei. Então eu tenho propriedade para falar. E em outra live eu vou contar as bênçãos. Depois de tudo isso, o que aconteceu? Parece que as mãos estavam lá, já liberadas no céu, sabe, Fran? E só faltava eu aqui, ó, pegar, se materializar. E depois que eu me perdoei, as bênçãos chegou até a mim. Amém? É o que eu sempre falo, né? Deus, ele tá mais ansioso em querer nos abençoar, né? Em nós do que ser abençoado, sabe? Ele tá mais ansioso em nos abençoar do que eu em ser abençoada. Ele fica lá, vai você, ele pede, 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 sabe? A bênção já tá ali, já tá liberada, só falta, sabe? Eu pegar. E é isso. E Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso. E vários pontos que você falou, eu vou acabar repetindo aqui. E eu creio que é confirmação de Deus, né? Porque às vezes quando a gente prepara algo, prepara uma palavra onde a gente vai meditar, né? A gente fica assim, ai, mas será que eu falo isso? Ou será que eu não falo? E a Mas gente não quando vem, combinou nada, né? não, né? Nós não combinamos, nenhuma live eu Não combino. O que que você combinamos vai nada. falar? Em momento algum, Deus sabe. E o que eu falei agora é verdadeiro. Então, eu precisava me perdoar, né? É tremendo. Sim. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer, primeiramente ao nosso Deus, por ele te levar o nome dele, propagar o reino através da palavra. Agradecer por mais uma oportunidade, todos os dias quando eu acordo, que eu vejo o meu teto, a primeira coisa que eu vejo é o teto. Eu agradeço a Deus, sabe? Agradeço mais um dia, mais um, mais um dia inteirinho para poder fazer as coisas que Deus me reservou para fazer. Deus me Aleluia. escolheu. E eu sou muito grata a Ele por tudo que Ele vem fazendo e por tudo que Ele ainda irá fazer. Porque eu creio nas promessas. Eu creio que grandes coisas estão por vir. E agradeço também, né, a irmã Esther por confiar, né, no próprio canal, na Fé com a Esther. Você que está entrando agora, você que nunca tinha acompanhado esse Instagram, acompanhe, gente, porque essa mulher é bênção de Deus purinha. Não só na minha vida, mas acredito que na sua também vai ser. E Aleluia. Deus tem dado ela bastante, levantado com força. E eu agradeço a Deus até pela plataforma, né, do Instagram. Porque, gente, é impressionante como que o alcance do Instagram é grande, sabe? Às vezes a gente vê um famoso fazendo uma live e consegue alcançar em poucos minutos 7 mil pessoas, 10 mil pessoas. Esses dias estava com 17 mil pessoas acompanhando uma pessoa que nós bem conhecemos, nossa Best, Camila Barros. Fala que é a nossa Best. Glória. E o alcance é muito grande. E para falar e para propagar o reino. Então, eu fico tão grata ao Senhor por poder estar aqui, poder ter essa oportunidade, para poder estar aqui falando para vocês do amor de Deus, como que funciona, né? Como que funciona o perdão. E agradeço também aos nossos pastores, né? Pastora Tatiane, na verdade missionária, mas eu já vejo ela como nossa pastora. Pastor E também, estou aqui na igreja, inclusive, tá? Se vocês quiserem visitar a Batista Manancial aqui no São Pedro, vocês serão muito bem-vindos. E agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando. Creio que Deus tem grandes coisas para falar com você, para tratar com você. Você não veio aqui até esse canal, até esse Instagram à toa. Não, Deus ele tem algo para falar e de salvar aqui hoje. E por isso que você está aqui. Quem entrega a sua vida para Deus, nada é em vão, nada acontece em vão. Você não está aqui nessa rede agora em vão. Saiba que algo Deus tem para você aqui agora. E agradeço também, né?
as minhas intercessoras. Gente, eu tô chique demais, tô tendo intercessora já. Ô, Glória! E olha, tá? Ah, tem o Robson aqui também, tá? O Robson tá ali no fundo Que do carro. benção. Vai aparecendo que ele tá lá longe, mas ele tá aqui, É tá benção, é acompanhando, tá? benção. Ô, Glória! E deixa eu falar para vocês. O que eu vou dizer aqui nessa live? Nós vamos falar sobre perdão. Mas como assim? O perdão de Deus para com a gente. O perdão que eu tenho que me perdoar, como a própria Esther já falou, para poder fazer as coisas de Deus. O perdão que eu tenho que pedir para alguém que eu feri, alguém que eu falei algo que não agradou. E o perdão que a pessoa vem até mim. É aquele perdão que eu tenho que liberar, né? A gente fala liberar perdão. O crente fala muito isso, usa muito essa expressão. Então, nós vamos falar sobre esses 4 tipos de perdão. E você que se identificou com alguém, pensou em alguém aí, a hora que eu estava falando esses tópicos, compartilha com ela, manda aí agora no direct, pelo menos para 5 pessoas. Eu preciso, né, falar com alguém assim, essa pessoa está precisando de algo. Você lembrou aí? Eu falando agora os temas, você lembrou de alguém? Então envia para ela, não perde tempo não, envia aí agora, aproveita que você está aí no inicinho, para não perder nada, não perder nenhuma palavra. Envia aí, aperta o curtir também, amém? Porque já que Deus deixou essas ferramentas, vamos propagar o reino. Seja a boca de Deus na terra, aproveite de tudo que Deus liberou para a nossa vida como ferramenta para propagar o nome dele. Amém? E para quem quer essa live, gente? É para as pessoas que querem saber como é que funciona o perdão. E para pessoas que acreditam no poder de Deus. Porque é só através do poder de Deus é que a gente vai conseguir destravar isso na nossa vida. Porque depois que eu começar a falar para vocês esse tipo de perdão, que você vai falar, nossa, é difícil, né? É difícil. Mas em Deus você pode todas as coisas. Aleluia. Em Deus você pode todas as coisas. Existe uma linha, né, que a gente chama de emocional. E existe a linha do racional. O crente ele não pode ser nem muito racional, senão ele fica muito nas coisas apenas naturais e não consegue ir para as sobrenaturais. Mas eu também não posso ser totalmente emocional, porque Deus ele quer me usar para coisas sobrenaturais, mas eu tenho que conviver com os meus irmãos em terra, eu vivo na terra, eu estou na terra, então tem que ter equilíbrio. Eu não posso ser totalmente racional, mas eu não posso ser totalmente emocional. E quem traz esse equilíbrio é o Espírito Santo de Deus. Então você que está aqui, você que acredita no poder de Deus, você vê no lugar certo. Agora aquele que não acredita, você pode sair da live, sabe por quê? Porque esse conteúdo não vai te agradar. Aqui é para quem acredita no poder de Deus. Aqui é para quem está querendo mudar. Aqui é para quem está querendo, viver o perdão, praticar o perdão e romper, ir além. Amém? Então, você que assistiu aí, compartilha com o pessoal, dá o likezinho aí. E vamos falar sobre perdão? Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas das vezes, a pessoa que ela fere, ela está ferindo. Então, quando você vê alguém te ferindo, você não pense ela como um monstro, como uma pessoa totalmente sem escrúpulos, sem noção. Não, saiba que ela tem uma ferida sangrando por trás daquela brutalidade toda. Sabe por que ela te trata mal? Porque um dia trataram ela mal. Sabe por que ela está te ferindo? Porque ela está ferida. As pessoas, quando elas têm um abraço curador, é porque por trás daquele abraço, por trás do coração dela, há cicatrizes, as feridas que foram curadas, que foram saradas. E hoje ela te abraça e você sente a cura chegando, você sente o aconchego. E Deus hoje quer destravar isso na sua vida. Quer que você pare de ferir pessoas a ponto de ter que ir pedir perdão, ou receber, ou liberar perdão. E comece a amar mais. Comece a chegar mais. É isso que Deus quer para a sua vida. E vamos iniciar logo com o primeiro tópico. Primeiro erro. O poder de Deus
né, em liberar perdão sobre a nossa vida. Quando a gente fala do perdão de Deus para com a gente, tem inúmeros versículos na Bíblia que vai falar sobre isso, gente. Mas o que eu escolhi hoje para falar para você que está aqui nessa live é Atos 3,19. Vamos abrir nossa Bíblia aí, quem tiver já em mãos, quiser acompanhar. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Diz assim, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Então, como é que eu alcanço o perdão de Deus? Primeira coisa, arrependei-vos. Se arrepender é o quê? É voltar atrás, ver onde você errou e falar, eu me arrependo daquilo. Eu não quero mais praticar aquilo. O texto bíblico segue ainda, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Por que convertei-vos? Porque às vezes a pessoa ela tem um pecado de estimação. Ela fere alguém, pede desculpa, e depois ela volta e fere de novo. Por isso o texto ele deixa claro, arrependei-vos e convertei-vos. Por quê? Porque quando você se converte, você fala, Deus, eu não quero mais fazer o que outrora eu fazia. Eu não quero mais fazer o pecado que eu cometia. Arrepender e se converter. Para quê? Para que os seus pecados possam ser cancelados. A fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. Como assim? Quando você libera perdão. Quando você se converte, se arrepende dele e pede esse perdão, vir um tempo novo sobre a sua vida. Que tempo é esse? Tempo de refrigério, tempo de presença. Na presença do Senhor, você é nova criatura. É verdade. Deus, ele tem algo para fazer. Quando ele chega na sua vida, na sua situação, seja ela qual for, algo acontece, algo de bom, porque o que vem do Senhor é bom e traz refrigério. É isso que ele quer fazer na sua vida. Ele perdoa os seus pecados, independente de quais forem. Se o seu coração está sincero, um novo tempo te alcança. Um tempo de presença. Um tempo da presença dele sobre a sua vida. Outro tópico que eu marquei aqui é o perdão. No caso, me perdoar. É o perdão de mim mesma. Às vezes, a gente comete tantos erros, tantos pecados, que eu acho que sou impura, eu acho que não posso fazer a obra, eu acho que eu posso até vir à igreja, mas não posso fazer nada na igreja por causa que eu fiz aquilo lá no passado. E o texto que eu separei está lá em Romanos 5:20, que diz o seguinte. Romanos 5. O pessoal está perguntando, eu estou colocando os comentários, tá? A passagem. Amém. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 20. Diz assim: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que Deus está dizendo para você? Onde houve pecado, eu posso fazer abundar a graça. Eu posso sobrepor a minha graça. A minha graça te alcança, não importa o que você tenha feito. Se está arrependido, eu alcanço. A graça te alcança. Entenda, tem consequências sim do seu pecado. Não, na verdade, o perdão de Deus, ele te alcança em qualquer situação. Em qualquer situação, ele te perdoa. Mas existem as consequências do seu pecado. Você tem que arcar com elas em qualquer um tipo de perdão. Você tem que arcar com elas. A Esther falou sobre Davi. Davi arcou com as consequências. Era um homem segundo o coração de Deus, mas arcou com as consequências. Afinal, para você não pecar novamente, você tem que arcar com as consequências. Tem que passar o processo, né?
E isso há um Tem que ser processo. um processo. É o que eu falei, quando há arrependimento, né? Quando eu falei lá no início, que talvez algumas pessoas não viram, o arrependimento genuíno, né? A mudança de vida, a mudança de atitude, né? As pessoas percebem e você mesmo percebe. Não estou mais fazendo, não estou mais pensando, né? O agir é diferente na pessoa, não? Então tem que ter realmente o arrependimento genuíno para ter um comportamento diferente, atitudes diferentes, né? Sim. Um versículo que eu separei aqui também é em 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, Coríntios 9. 2 Coríntios 12, 9. 12, 9. 12, 9. Ele vai dizer assim, ó. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entenda, quando ele fala isso, ele fala que não tem aquele momento de fraqueza, ele sabe exatamente a sua estrutura, ele sabe onde está a sua fraqueza e sabe onde ele quer te usar justamente nela. Sabe onde ele quer te aperfeiçoar? Exatamente nela. No dia que você abrir mão de certas coisas, pedir perdão, conseguir se perdoar e falar, eu quero mudar, eu quero mudança. Deus, ele te aperfeiçoa na sua fraqueza. É E verdade. naquele momento você começa a se levantar, se erguer, a graça de Deus vai te bastar, a graça de Deus te alcança, ele te capacita e você é capaz de levantar outras vidas, outras mulheres que passaram por situações onde você era fraco. É Eu já vi verdade. várias pessoas que eram drogadas hoje pregar para drogados. Eu já vi várias pessoas, mulheres que foram prostitutas pregarem para mulheres hoje em dia para sair da prostituição. Deus, ele pega o que era fraqueza e te aperfeiçoa para ganhar pessoas para o reino dele, para É, exaltar o nome dele, para saber é que verdade. ele pode, para saber que ele tem poder para mudar sim. Basta você querer. Sabe por quê? Porque existe algo que Deus não interfere, que é o meu livre-arbítrio. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Não É adianta eu necessário. chegar aqui e falar, ai, Senhor, me perdoa. E daqui a pouco, 2 segundos depois, 2 minutos depois, eu fazer a mesma coisa. Então tem que se arrepender e se converter, mudar os seus maus hábitos, mudar suas más palavras, mudar de dentro para fora. Perdão. Quando a gente fala de perdão, é impossível falar de perdão sem falar de amor. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para morrer por mim e por você, por todo aquele que nele acredita. É verdade. Olha que amor é esse, a graça dele te alcança. O amor de Deus é incondicional. Não importa o que você fez, ele te alcança, a graça te alcança. Mas você tem que renunciar, É tem que necessário. ter renúncia. Tem que ter renúncia. As consequências vêm em qualquer situação. Você tem que arcar, você tem que saber que foi Deus quem mudou a sua vida. Você tem que dar a glória a Ele, a exaltação a Ele, porque é por Ele, para Ele, com Ele, todas as coisas. Aleluias. Isso mesmo. Glória a Isso. Deus. E existe o perdão que eu tenho que pedir para alguém, né? Muita gente fala bem assim, esse é o tipo de perdão mais difícil de fazer. Mas não, é difícil para quem é orgulhoso. É, É difícil para quem tem um ego. É difícil para quem não gosta de se humilhar. Mas quando você está indo, você tem que entender que a humilhação faz muito, mas muito parte da vida do cristão. eu acho que Demais. para mim, experiência, como eu falei no início, para mim não foi assim, foi difícil chegar para algumas pessoas que era necessário que me ofenderam, que se levantaram e pedir perdão, né? Porque esse é o nosso diferencial de ter a Cristo, é seu diferencial. Você sabe que a pessoa orgulhosa não vai te pedir, mas você quer quebrar aquilo, porque a Bíblia fala: tudo que ligares na terra será ligados no céu.
e tudo que você desligar também. Então eu queria quebrar isso e fui pedir perdão. Mas para mim, experiência própria, o mais difícil para mim foi me perdoar. Foi o Se mais perdoar. difícil, né? Cada um tem um testemunho, Uma né? área mais difícil, né? Isso. Aham. Foi bem, Vou bem difícil. falar, para mim, foi liberar o perdão, né? Quando a pessoa chegou até a mim e pediu perdão, e eu queria perdoar, mas não estava conseguindo perdoar. Mas eu vou falar depois. Agora nós vamos falar sobre o perdão, eu ter que pedir perdão para outra pessoa. O que a Bíblia lá vai dizer a respeito disso? Eu separei o versículo de Mateus 5, 23 ao 24. Mateus 5, do 23 ao 24. Vou colocar aqui. Mateus Mateus 5. do 23 ao 24. E diz: Se, pois, ao trazerdes ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Forte, hein? O que acontece? Pesado essa daqui. O que acontece? Muitas vezes você quer vir à casa de Deus e tá vendo que tá travado. Você faz campanha atrás de campanha, faz voto atrás de voto e não tá dando certo. Sabe por que não tá dando certo? Porque se você lembrar que tem um irmão que tá com contenda com você, você tem que ir lá e pedir perdão a ele, conciliar com ele, pedir desculpa com ele e depois volta a fazer a sua oferta. É Isso é verdade. bíblico. E é muito difícil. Muitas pessoas falam bem assim, mas eu não fiz nada com fulano. Eu não vou lá pedir perdão. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Vai lá reconciliar. Depois que você reconciliar, aí você volta. Então, por isso que no primeiro videozinho, eu estava convidando vocês para estar aqui na live, eu falei que perdão também é questão de inteligência. Porque quando eu perdoo, eu sou liberta. Quando eu libero perdão, eu também sou liberta. Então, para minha oferta subir, eu tenho que reconciliar. Eu vou, querido. Porque se Deus não fazer por mim, ninguém mais faz. E se Ele está dizendo que eu tenho que ir lá e reconciliar para depois voltar, eu me humilho. Tem que ter um conserto, né? Um conserto para depois ofertar a Deus. O Giovanni aqui está falando algo que eu achei interessante, Fran. Ele diz o seguinte: a palavra perdão no grego significa liberar alguém de uma dívida. Exato. Obrigada, Giovanni. Amém. Quando a gente fala em perdão, quando você coloca lá no Google, eu achei isso aqui muito interessante, porque o Google, ele fala o seguinte, você tem que ir lá e reconciliar. A primeira coisa, na verdade a primeira coisa, você tem que entender onde você errou, onde você ofendeu a pessoa, ir até ela, dirigir-se até ela para pedir perdão, pedir desculpa pelo ato, o que ofendeu a ela, pela ofensa, e você tem que estar preparado para ser rejeitado. Eu falei, gente, o Google tá inteligente. É verdade. Já passei por isso. Quando Já você passei. vai dirigir-se até a pessoa para pedir perdão, você entenda algo. E se é bíblico, mandou você ir. Tá, você vai. Só que não espere que ela te receba de braços abertos. Não espere que ela vai te dar um abraço e falar: ai, meu irmão, que bom que você veio, eu tava te esperando. É de Deus, oh glória, aleluia. A partir de hoje nós vamos ser best friend. Não, não. Nem sempre isso vai acontecer. Espere que você seja rejeitado. Vá sem pedras na mão. Vá descarregado. Porque pode acontecer de você chegar lá para pedir perdão e você ser rejeitado. É verdade. Pode ser que a pessoa nem se cale. Pode ser que ela te ofenda ainda mais. É forte. Entendeu? Você tem que ir pedir perdão. Porque é uma ordenança.
Se você não sentiu dentro do seu coração, não surgiu o desejo dentro do seu coração, ore. Ore. Porque se é questão de inteligência, eu preciso pedir perdão para que eu possa ser abençoado. Você Aleluia. entende? Você entende isso? Eu preciso fazer algo para destravar algo que está travando a minha vida. E trava. Trava mesmo. Trava. Trava. Muitas coisas estão destravadas depois que você libera o perdão ou pede perdão a alguém. E isso aqui são coisas, testemunhos de pessoas que eu estava conversando. Durante essas 2 semanas, a gente conversou bastante com pessoas assim, né? Precisava liberar perdão, pedir perdão, se perdoar, fazer um concerto com Deus. Uhum. E, para fechar, vamos falar do perdão que eu tenho que liberar para outra pessoa? Deixa eu só... Ô, Fran, deixa eu só abrir um parênteses aqui de uma pessoa que colocou algo aqui, queria que você falasse. A pessoa falou assim, a gente tem que perdoar, nós perdoamos, mas também depende da situação, nós não precisamos conviver. Ah, tá. É para falar sobre isso? O que você tem algo para falar, se você tiver? Olha, Você libera o Aslan falou, né? Eu perdoo, mas eu não preciso conviver. Eu entendo que você precisa liberar, né? Você pode dar sua opinião. Você precisa liberar, porque quando você libera, você é abençoado. Você está tirando aquilo da tua vida, você está descarregando aquilo, por mais que a pessoa não aceite, né? E se aquela pessoa não traz para sua vida, tá? Algo assim que vai te influenciar, vai ser bênção na sua vida, aquela pessoa não vai gerar em você uma pessoa melhor, vai em vez de te impulsionar para você ir para frente, essa pessoa só te puxa para trás, uma pessoa negativa, que não acredita em você, sabe? Com tudo isso, eu acredito que você vai se distanciar sim da pessoa, você não vai ter raiva, você não vai ter nada. Simplesmente você vai se afastar, continuar amando a pessoa, né? Que a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo, né? Se possível, orar por ela para que haja uma mudança na vida dessa pessoa, né? Porque a pessoa nos fere, ou a gente fere a pessoa, vai ficar lá a cicatriz, né? E o que você vai ver? A cicatriz, você vai olhar para aquilo, não vai doer, mas você vai ver que você foi ferido ou feriu, e dali vai trazer um testemunho, algo que você não vai fazer mais, sabe? Traz algo para a tua vida. Então eu acredito que seja isso, né? Que você não precisa conviver, estar ali perto da pessoa, né? Porque talvez a pessoa não seja bênção para você, mas nós temos que acreditar que através das nossas orações a pessoa possa gerar uma mudança de comportamento, né? E quem sabe lá na frente Jesus, né, Deus nos faz ter um encontro novamente e seja um encontro assim surreal, um encontro diferente daquele que teve, né? No passado, no presente. Eu não sei se eu respondi à altura, né? Mas se você quiser complementar. Não, sim, eu concordo. Na verdade, eu lembrei de uma pregação do pastor Cláudio Duarte. Ele fala sobre isso. Ele fala que a gente amar é ordenança, né? Deus manda, a gente tem que amar o nosso próximo, tem que amar quem está com a gente. Né? A Bíblia fala suportai-vos uns aos outros. Você acha que por que é utilizado essa palavra, suportai-vos? É porque tem gente que eu não vou gostar, mas eu vou ter que conviver. Tem gente que eu não gosto, mas Deus ama. Tem gente que eu não amo, mas Deus ama. Entende? Então, vai ter momentos em que eu vou ter que conviver, sim. Porque Deus tem um propósito. Algo para destravar, alguma coisa que ela tenha que aprender comigo ou eu aprender com ela. Às vezes tem propósito nisso daí. A gente tem que estar atento à voz de Deus. Mas o que me chamou muita atenção na pregação do pastor Cláudio, que ele fala assim, olha, eu tenho que amar, mas eu não tenho que conviver. Justamente o que a Isla falou aí. Eu tenho que conviver com quem eu não gosto. Porque amar é uma coisa, gostar é outra. Gostar tem a ver com gosto. Com gosto, o meu gosto. Semana. Na pessoa.
Entendeu? Então, assim, eu gosto de pessoas que sejam parecidas comigo. Isso é psicologia, né? As pessoas que são parecidas comigo, eu tenho mais afinidade, então eu quero estar perto. Por quê? Pensa parecido comigo, age de forma parecida comigo. Então, eu vou me identificar, eu vou me aproximar. Mas existe algo muito mais forte do que psicologia, do que algo que é parecido comigo, que é o propósito de Deus. Então, tem horas, tem momentos que Deus ele vai permitir. Na verdade, ele vai até colocar do seu lado, uma penina do seu lado, mas é por causa de um propósito. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. Se não me edifica, claro, óbvio, eu vou querer distância. Se a pessoa só fala coisa de derrota, me põe para baixo, de tristeza, eu não quero ficar perto. Eu quero ficar perto de pessoas que me façam voar. Eu quero estar perto de pessoas que vai falar bem assim, olha, vai que eu tô aqui segurando a linha, dando linha sua pipa. Eu quero que você voe, entendeu? Então, assim, questão de convivência vai muito do propósito de Deus, né? Se for por mim, pelas minhas escolhas, eu quero pessoas parecidas comigo. É verdade. Né? Então, amar, para amar, né? Essa foi a pergunta, para amar não tem que estar perto, não, Islã. E eu concordo, tem gente que é tão difícil da gente amar, mas Deus ama. Entra suportáveis uns aos outros, ô glória. Deixa eu ler aqui, eu acho que nós respondemos, né, o questionamento dele. O Giovanni mandou algo interessante que eu preciso ler, gente. Eu estou gostando de ver, vocês estão participando bastante. Os dois filhos de José retrata 2 períodos na vida dele. Manassés significa esquecer e Efraim significa Deus me fez prosperar. Quem não esquece, não prospera. E é uma grande verdade. Foi o que eu falei lá no início, né? Quem não assistiu aí, volta lá no início, né? Porque quando a gente não perdoa, tudo fica agarrado. Você não consegue prosperar. Se você não dá ou não deu, né, um verdadeiro perdão àquela pessoa que te ofendeu, que te feriu, até a sua vida financeira fica travada. Eu aprendi isso e é verdade, Fran. É verdade, viu? Deus te abençoe, Giovanni, pelo que você postou aí. Agora vamos, Fran. Não sei. Oi? Pode continuar. Pode continuar. Sim, a gente estava falando sobre quando eu tenho que liberar perdão, né? Quando chega ao ponto de alguém vir me pedir perdão, é porque algo de ruim aconteceu, né, gente? Ninguém vem até o outro pedir perdão por nada. Algo aconteceu. Geralmente é algo muito ruim. E como que eu libero o perdão para aquela pessoa? Às vezes eu fico assim, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo. Eu quero perdoar, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu te dizer algo aqui que veio de Deus. Eu estava até ouvindo uma moça que ela falou bem assim, Fran, na minha infância eu fui abusada. Eu sofri abusos. E para perdoar, eu levei anos para perdoar. Porque é um processo. E é verdade. Porque o perdão, ele causa, na verdade, o que leva a pessoa a vir te pedir perdão foi algo de ruim que aconteceu. Esse algo de ruim te causa uma ferida. E a ferida, quem é médico ou enfermeiro aqui sabe que se a ferida ela for muito profunda, ela leva alguns dias, é um processo para ela cicatrizar. É um processo até ela chegar à cicatrização. Você entendeu? Então, para perdoar, é um processo um pouco mais lento. Eu quero perdoar, mas leva um pouquinho de tempo. Porque algo de ruim aconteceu, que me feriu bastante. Mas perdoar é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Eu tenho que escolher perdoar. Eu decido perdoar. Quando eu paro de camuflar, quando eu falo bem assim, olha, eu reconheço que eu estou muito triste. Eu reconheço que não está dando para mim. Eu reconheço, Senhor, que está doendo. Quando você para de camuflar, para de dar desculpa, você começa aí o processo de cicatrização da sua ferida. É o processo de perdão. É verdade. Liberar o perdão para outra pessoa. A gente usa muito essa expressão. Eu vou liberar o perdão para fulano. Algo aconteceu na minha vida no passado
que foi muito difícil eu perdoar. Foi uma traição muito, muito forte que eu levei muito tempo. Eu não sei nem te dizer quanto tempo levou para eu perdoar. Porque foi um processo, foi lento. Um dia após o outro, Deus foi palestrando no meu coração, Deus foi falando ao meu coração. E perdoar é questão de inteligência também. Eu vou voltar a repetir, é questão de inteligência. Quando você libera o perdão, na verdade a pessoa é liberta, mas a maior libertação acontece no seu interior. Porque quando você libera o perdão, uma carga sai de você, você se sente mais leve, você se sente até mais apto para fazer a obra de Deus. Você chega na igreja, parece que é outra pessoa, muda o semblante, muda o jeito de falar, muda o jeito de andar, muda o jeito de se vestir. Eu sei porque eu vivi esse processo. Eu sei porque conversei com pessoas há 2 semanas intensamente sobre isso, sobre perdão, sobre esse processo, sobre liberar perdão. E muda tudo. Muda tudo. Até o meu jeito de falar muda. O meu semblante muda. Tem gente que chega para mim até hoje e fala bem assim, Franciele, mas eu te vi 1 ano atrás, você estava completamente diferente. Muitos vão olhar para você e vai falar isso. Nossa, você está completamente diferente. O semblante mudou. Tudo mudou. O versículo que eu separei aqui para falar sobre isso está lá em Mateus 6,14. Mateus 6,14. Que diz o seguinte, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, quando você perdoa as outras pessoas, Deus ele faz questão de perdoar você também. E como eu disse anteriormente, o amor, é impossível falar de perdão sem falar de amor. Certo? Só perdoa quem ama. E em 1 Pedro 4:8, ele vai falar sobre isso. Que o amor, a comunhão, a intensidade que eu amo os meus irmãos, cobre uma multidão dos meus pecados. Perdoa. Deus ele faz questão de perdoar os seus pecados quando você ama intensamente. Então, olha o poder do amor. Quando você ama intensamente, os seus pecados são perdoados por Deus. Ele faz questão de deixar isso claro para você. Amém. E como que eu sei que eu perdoei, Franciele? Eu soube disso hoje de tarde. Como que eu sei que eu já perdoei alguém? Quando eu não tenho mais rancor e nem desejo o mal. Quando eu não tenho mais rancor e quando eu não desejo nada de ruim para ele. Eu sei que eu liberei o perdão completamente. Ah, mas nem uma pedrazinha que ele tropece na esquina lá e caia, nem um degrauzinho da escada que ele tropece. Não. Quando você libera o perdão, você não deseja nem o mal para aquela pessoa. Não. Você olha para ela e não tem mais rancor. Você olha para ela e não deseja mais nada de ruim. Pelo contrário, a Bíblia fala para você orar pelos seus inimigos. Sabe por quê? Porque gente feliz, eu costumava falar muito isso. Gente feliz não incomoda ninguém. Gente feliz é feliz. Feliz. Não? Gente feliz está gastando tempo sendo feliz. Então, ele sendo feliz, ele vai te deixar em paz. Então, perdoar é questão de inteligência. Perdoar é uma decisão. Você precisa perdoar para você ser liberto. Você precisa perdoar para destravar medos na sua vida. Você precisa destravar o que está travado, a vida financeira, seja lá o que for. E Deus, ele permite situações te alcançar para que você possa liberar esse perdão. Amém. Não é verdade? Amém. E para encerrar, gostaria de falar um versículo que eu gosto muito, a irmã Esté já sabe disso. É que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Deus permitiu você chegar até aqui. Se Ele permitiu, Ele pode usar qualquer situação
pro bem, pro seu bem. Ah, Franciele, mas você não sabe a cova que eu tô me metendo. Ah, Franciele, você não sabe o deserto que eu tô vivendo. Ah, Franciele, você não sabe a fornalha onde me jogaram. Deixa eu te dizer um negócio aqui, rapidinho, é só para encerrar mesmo. Dentro da cova, Deus faz até leão jejuar. Dentro da fornalha, ele faz questão de descer, só para não deixar um fio do seu cabelo queimar. No deserto, ele faz questão de mandar nuvem e coluna de fogo. Isso. Faz questão de mandar água no momento em que você precisa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Amém. Ai, tá difícil, tá complicado. Tudo coopera, meu bem. Tudo coopera. Pega isso para sua vida. Senhor, tá difícil, tá complicada a situação aqui em casa, tá... Tudo coopera. Senhor, usa essa situação para fazer algo sobrenatural na minha vida. É na minha fraqueza que o Senhor quer me aperfeiçoar. Então, amém. Faça o que o Senhor quiser. Perdoa mesmo. Quem tiver de perdoar, destrava isso que está te prendendo. Sai daqui hoje tocando em tudo, acreditando que tudo coopera para o bem. Nosso bem. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada. Aleluias. Deus te abençoe, irmã Fran. Foi uma palavra assim que a gente, igual eu falei, né? A gente não combinou, mas se uniu aí, teve propósito. Tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas ainda depois que assistir essa live. Eu tenho certeza também que pessoas foram alcançadas. E o meu desejo, nosso desejo, né, irmã Fran, é que o Senhor venha ministrar no teu coração através dessa palavra. E que em nome de Jesus, você venha receber do Senhor e venha ter também do Senhor um coração perdoador. Quando você tiver algo te incomodando, algo que está assim, deixando você triste, eu não estou conseguindo. Eu sempre falo esse versículo aqui, e é verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas. Você talvez naquele momento não esteja conseguindo, mas você pode. Mas só através do Senhor. Você sozinho você não consegue. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas temos que ser dependente do Senhor. E quando a gente pede, Fran, eu faço essa oração todos os dias. Senhor, me dá um coração perdoador. Porque quando você tem um coração perdoador, você não junta pecado dentro do seu coração. Você não ajunta migalhas, você não ajunta lixos, na verdade, dentro de você. Porque nós temos que ser a essência de Deus. Como que eu vou ser a essência de Deus? Como você a luz do Senhor? Como eu vou ser sal aqui na terra se eu estou juntando lixo dentro de mim? Aquilo que não me edifica, para que eu vou ficar juntando dentro de mim, colocando e guardando dentro de mim? A Bíblia fala que tem que guardar o nosso coração. A gente tem que guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Porque nós temos que ser a luz que muitas pessoas andam na escuridão procurando. Porque através da tua vida, através do teu testemunho, às vezes você não precisa dizer nada, né, Fran? Às vezes eu também não preciso dizer nada, apenas um olhar. Às vezes, pela nossa vida, as pessoas vê o reflexo de Jesus através de nós. Nós não precisamos nos justificar, nós não precisamos ficar querendo chamar a atenção, porque Jesus já faz isso por nós. Né? Que nós venhamos a diminuir, que ele venha crescer e que o brilho dele, o reflexo dele seja através de nós. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um que ficou aqui com a gente. Segunda-feira que vem nós teremos uma live abençoada com a nossa irmã Mari sobre posicionamento. Eu gostaria de convidar você, tá, a estar aqui esse mesmo horário às 20 horas. Eu tenho certeza que Deus vai falar, porque muitas vezes nós precisamos nos posicionar. Isso tem a ver com perdão. Quando a gente se posiciona em dizer eu vou perdoar, é um posicionamento, né? E Deus faz as demais coisas. Quando você perdoar, não
Não se importe com o que virá depois, com o que a pessoa vai pensar. A Bíblia fala, né? Que busque primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É fazer tudo aquilo que a Bíblia fala. Você vai perdoar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai agir, Deus vai acrescentar. Deixa ela na mão do papai. Amém? Então, uma boa noite, fica na paz do Senhor e até semana que vem. Ah, mais uma coisinha. Queria convidar ainda quem não entrou lá no nosso WhatsApp, lá aqui no Instagram, tem um Linktree lá, você clica, vai lá para o YouTube, tem os vídeos, todas as nossas lives estão lá gravadas e também tem um link para o nosso WhatsApp. Lá nós oramos, nós falamos mais, porque aqui no Instagram não dá para ficar gravando áudio e lá a gente tem mais comunhão. Se você quiser entrar, com certeza você vai ser muito abençoado. Amém? Deus te abençoe, Fran. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém? Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.